Bom dia, irmãos. Já podemos, então, começar a nossa aula sobre cheio do Espírito Santo. Enchei-vos do Espírito Santo. Bom, eu gostaria que alguém pudesse estar orando para a gente começar. Quem poderia orar para a gente iniciar? A irmã que vai orar, então. Vamos lá, irmã. Amém, Senhor. Amém. Bom, o que nós vamos falar aqui, então, é como ser cheio do Espírito Santo. E para ter uma ideia do que é ser cheio do Espírito Santo, eu primeiro preciso ver o que vocês entendem por estar cheio do Espírito Santo. O que vocês entendem por estar cheio do Espírito Santo? O que vocês entendem como estar cheio do Espírito Santo? Vamos lá. Alô? Tá? Eu creio que é você ler e meditar na palavra todos os dias, estar sempre em comunhão com o Senhor, a gente fica cheio do Espírito Santo. Obrigado, irmã. Alguém mais gostaria de falar? O que entende por estar cheio do Espírito Santo? Dê o microfone aqui, meu irmão. Ter consciência do pecado, de que é um Consciência pecador. do pecado, estar cheio do Espírito Santo. Quem mais gostaria de compartilhar o que entende por estar cheio do Espírito Santo? É estar entronizado, dependente e em comunhão com o Senhor Jesus e o Senhor Deus. Certo. Alguém mais gostaria de se pronunciar? Estar sob o controle do Espírito Santo. Muito bom. Tá certo. Bom, eu vou dar um exemplo para vocês do que é estar cheio do Espírito Santo, alguns exemplos para que vocês possam ter uma dimensão clara do que nós estamos falando. Vamos pensar num indivíduo que entre na igreja nitidamente alcoolizado, mas assim, com consumo bem expressivo de álcool. Vocês conseguiriam perceber que ele está bêbado? Sim. Por quê? A linguagem corporal. Ele apresentaria sintomas de embriaguez, como desequilíbrio, uma marcha ébria, não é? Falando uma voz meio pastosa, não é? Falando coisas, às vezes, sem muito sentido, não é? Então, nitidamente, esta pessoa, ela demonstra estar sob o efeito, sob o controle do álcool, não é? Da mesma forma, a gente percebe isso em qualquer outra droga. A gente pega alguém que usa cocaína também, se ele tem uma predisposição, a gente percebe um aspecto meio paranoico. Se a gente pega um indivíduo que tomou uma metanfetamina, ele fica completamente eufórico, aquele olho vidrado, cheio de energia. Metanfetamina seria o equivalente ao êxtase, tá, pessoal? Que fica dia e noite alegre, contente e feliz, não é? Parece que não se cansa, né? Pode passar 1, 2 noites direto, né? Que eles usam muito para esses shows de rock, né? Então, estar sob o controle estar sob o domínio de uma substância, ela transparece externamente.
a gente percebe que a pessoa está sob o efeito de algo, né? E por estar sob o efeito de algo, este algo que está dentro dela, que você não vê, mas você vê os resultados através do seu comportamento. Uma expressão externa disso. Então, plenitude do Espírito Santo é estar cheio ou controlado pelo Espírito Santo. E este é um aspecto mais importante da doutrina do Espírito Santo. É necessário estar pleno ou cheio do Espírito Santo para que eu possa experimentar toda a sua obra na minha vida. Somente alcançamos a maturidade espiritual com a plenitude do Espírito Santo. Eu sou a videira verdadeira e vós as varas. Quem está em mim e eu nele, este dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Ora, se eu sou ramo de uma árvore, eu estou no mesmo corpo que esta árvore. E, consequentemente, eu sou nutrido pela mesma seiva que nutre esta árvore, né, me nutre também. E se esta árvore está nutrida, está sadia, eu estou nutrido e sadio, consequentemente, produzo muitos frutos. Então, se eu não estou nesta árvore, eu não estou conectado a ela, eu não sou um ramo dela, consequentemente, eu não vou produzir os frutos que ela me possibilitaria fazer. Então, claramente, quem está no Senhor, né, tem essa possibilidade, porque usufrui do mesmo corpo, do mesmo Espírito, porque lá em Atos, nós fomos batizados em um só corpo e um só Espírito, né, formando a igreja, quando nasceu a igreja, né? O oposto de estar cheio do Espírito Santo é estar cheio da carnalidade. Né? A carnalidade é a oposição de estar cheio do Espírito Santo. E a gente sabe quais são os frutos da carne e o fruto do Espírito. Então, a palavra de Deus nos diz assim, em Gálatas 5,16, andai em Espírito e não cumprireis as concupiscências da carne. Mas algo que anda muito junto, eu estava vendo um estudo do pastor Nicodemos, ele dizia que está muito junto ao processo de santificação, encher-se do Espírito, é o processo de santificação. Né? Então, disse Jesus também ao povo, santificai-vos, disse Josué também ao povo, santificai-vos, porque amanhã fará o Senhor maravilhas no meio de vós. O Senhor não atua no meio da impureza, da imundícia, do pecado. Né? Então, se no meu coração, se dentro de mim há muita coisa da carne, como é que o Espírito Santo pode plenamente estar produzindo em mim frutos? Portanto, santificai-vos e sede santos, porque eu sou o Senhor vosso Deus. Eu, Senhor, seu Deus, sou santo. Levíticos 27. Eles disse, ouvi-me, ó levitas, santificai-vos agora, e santificai a vossa casa, a casa do Senhor vosso Deus de vossos pais, e tirai o santuário toda imundícia. Quer dizer, não só eu devo buscar a santificação, como devo buscar a limpeza e a santificação que está em volta de mim, se estou cheio do Espírito Santo. Então, existe essa dualidade, cheio do Espírito Santo e cheio da carne. Sigo qual? A determinação do Espírito Santo ou as determinações da minha carne? Aí vai determinar se eu estou cheio do Espírito Santo ou eu estou falando uma coisa e estou vivendo outra. O termo cheio do Espírito Santo é muito usado em Lucas, que ele repete isso várias vezes. Então, vamos ver alguns exemplos na Bíblia. Eu vou ler, eu peguei os versículos, já coloquei aqui para a gente não se demorar muito, porque tem muitos versículos para ler, e eu vou lendo para vocês. Né? Então, ser cheio do Espírito Santo. Exemplo, Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. 40 dias foi tentado pelo diabo, e naqueles dias não comeu coisa alguma, e terminado, ele teve fome. Bom, o que mostra aqui estar cheio do Espírito Santo? Primeiro, ele seguiu a condução do Espírito. O Espírito o levou ao deserto. E ele foi. Segundo, deu resistência a ele, não só para passar 40 dias de jejum, quanto deu resistência para ele para suportar as tentações que estavam, assim, dioturnamente, né, apertando ele. Mas como ele estava em espírito, estava pleno do Espírito, cheio do Espírito, ele conseguiu suportar as tentações. Então,
uma das características de que nós não estamos cheios do Espírito Santo, ou não estamos no processo de santificação, é a baixa resistência às tentações e ao pecado. Qualquer pequeno pecadinho, o Senhor diz, você não lutou até o sangue contra o pecado, mas qualquer coisinha faz o indivíduo escorregar, porque ele não está cheio. O Senhor Jesus, então, mostra que, sendo homem, tendo fome, ele foi ao deserto, ficou 40 dias, e lá ele foi tentado. Diuturnamente, foi tentado por Satanás, mas ele venceu. Por quê? Porque ele estava cheio do Espírito Santo. E porque é Deus. E tendo orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Então, o outro aspecto de estar cheio do Espírito Santo é anunciar a palavra de Deus com ousadia, né? E ter muita determinação, muita garra em estar pregando e falando do Evangelho, né? Em tempo e fora de tempo. Terceiro versículo. Mas ele, estando cheio do Espírito Santo, fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus que estava à direita de Deus. Quem é este? Atos 7:55, é Estevão. Estevão, cheio do Espírito Santo, quando ele falou isto, todos colocaram as suas mãos nos ouvidos, desesperados, agoniados, porque, imagine, Cristo estava no céu à destra de Deus. Então, eles entraram em desespero. E aí, os judeus que estavam em volta levaram ele para fora da cidade e o apedrejaram, né? E ele disse, por estar cheio do Espírito Santo, Pai, não lhes impute esse pecado. Não é? Então, essa é a percepção de quem olha e vê um homem cheio do Espírito Santo. Também, um outro homem que a Bíblia mostra, cheio do Espírito Santo, é Barnabé. Porque era homem de bem e cheio do Espírito Santo e de fé. E muita gente se uniu ao Senhor através da ação de Barnabé. Ou seja, o Espírito Santo, ele tem uma ação centrípeta. Ele atrai pessoas. Então, se você está cheio do Espírito Santo, as pessoas vão querer saber o que é que você tem de diferente. O que é que faz com que você seja uma pessoa diferente dos outros nesse mundo tão caótico. E aí eles vão se aproximar de vocês. A gente percebe, as aulas que eu dou do Velho Testamento, lá na minha célula, que quando o rei seguia ao Senhor, até os seus vizinhos traziam presentes preciosos para eles. Mas quando não serviam, eles apanhavam, eles perdiam em guerra, tudo que eles faziam dava errado, e o povo sofria. Mas quando eles serviam, né, e eu dei aula sobre Ezequias ontem, mostrando que Ezequias, por estar servindo ao Senhor, ter organizado o templo do Senhor, o ministério dos sacerdotes, dos levitas e tal, e ter vencido os assírios sem ter lutado com os assírios, porque o Senhor, bom Deus, mandou um anjo e acabou com todos os assírios. Então, o povo em volta corriam lá para saber das maravilhas e levavam presentes para o rei, né? Então, uma das características é que você atrai pessoas que querem ouvir, que querem saber o que tem de diferente na sua vida, para que eles possam ter também. Agora, se eles olham para a sua vida e não diferem nada da deles, quer dizer, a minha vida e a sua é a mesma coisa, então, né, você não tem nada a me acrescentar. Ao mesmo tempo que alguém pode estar cheio do Espírito Santo, esse alguém pode também estar cheio da carne, né? Dos frutos da carne, né? E aí, então, vou dar alguns exemplos para vocês, na Bíblia, de pessoas que estavam cheios de frutos da carne. Disse, ó filho do diabo, cheio de todo engano e de toda malícia, inimigo de toda justiça, não cessarás de perturbar os retos caminhos do Senhor? Como é que a gente sabe que ele não estava com o fruto do Espírito? Porque ele, ó filho do diabo, cheio de engano, malícia, inimigo da justiça, frutos da carne. Não estava em Espírito. Estando cheios de toda iniquidade, fornicação, malícia, avareza, maldade, cheios de inveja, homicídios, contendas, engano, malignidade, frutos da carne, cheios da carne. Porque
os seus ricos estão cheios de violência, e os seus habitantes falam mentiras, e a sua língua enganosa na sua boca. Miqueias 6,12. Então, estão cheios do quê? Cheios de violência, cheios de mentiras. E quem é o pai da mentira? Satanás, né? Então, pode estar cheio do Espírito Santo? Pode, mas pode estar cheio de Satanás também. Tendo os olhos cheios de adultério, e não cessando de pecar, engodando as almas inconstantes, tendo o coração exercitado na avareza, filhos da maldição. Então, olhos cheios de adultério, não cessam de pecar, enganam pessoas, são inconstantes, coração exercitado na avareza. Exercita, deixa o coração, realmente vai na academia da avareza e fica o dia inteiro se exercitando lá, para sair bem, né, bem avarento mesmo, né? Então, esse tem frutos da carne, não tem frutos do Espírito. Porque o fruto do Espírito, como disse a irmã Cleide no início, é estar sob o controle dele e sob a direção dele. Como a gente viu Jesus, quando, cheio do Espírito Santo, ele foi conduzido para o deserto, né? Então, estava sob a direção do Espírito e sob o controle dele, porque ele foi tentado 40 dias e 40 noites, e não comeu e não pecou. Então, quanto mais visível for a ação do Espírito na minha vida, menos se perceberá a ação da carne na minha vida. Se eu tenho uma ação voltada com os frutos do Espírito, as pessoas começam a perceber, porque é notório a todo mundo que vê. Mas se os frutos forem da carne, também é notório aquele que vê. Então, é muito fácil a gente discriminar uma coisa da outra, né? Passando rapidamente alguém assim, a gente consegue perceber. Nada de, nossa, mas isso é muito complicado. Não. Os frutos da carne e os frutos do Espírito. E a gente sabe bem quais são os frutos do Espírito, né? Amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, fidelidade, mansidão, domínio próprio, né? Ah, mas eu não consigo me controlar. Tá bom, né? Isso não está sob o controle do Espírito, né? Vou mostrar para vocês algumas pessoas no Velho Testamento que o Espírito agiu pontualmente, porque o Espírito passou a morar, habitar na gente a partir de Pentecostes, né? Quando aquelas linguinhas de fogo desceu, então ali se formou um só Espírito, uma só carne, o corpo que é a igreja, e a partir dali então outras pessoas foram acrescentadas a este corpo. As pessoas que daquela época existiam e as pessoas de hoje. A gente vai se convertendo e vai sendo acrescentado ao mesmo Espírito, ao mesmo corpo, que é de Cristo, né? A igreja é o corpo de Cristo, e Cristo é a cabeça. Então, vamos ver um exemplo do Velho Testamento. Então, veio o Espírito de Deus sobre Azarias, filho de Odede, né? E esse, então, o que ele fez? Ele repreendeu a um rei. Ele foi ensinar a um rei o que tinha que ser feito, né? Ao rei Asa. Ele chegou para Asa, cheio do Espírito Santo, e o Senhor diz, vai lá, né, e fala para ele isso, né? Aí eu fico pensando se a gente teria essa coisa de chegar e falar, olha, o prefeito fez algo inadmissível. Eu vou lá no gabinete dele e vou dizer que ele está contra a palavra de Deus. Não. A gente às vezes não faz isso. Mas Asa foi lá questionar um rei e mostrar que ele, se ele estivesse dentro dos parâmetros da palavra de Deus, Deus o abençoaria. Mas se saísse, o Senhor Deus o deixaria, né? Então, Azarias, cheio do Espírito Santo, ele foi lá instruir a um rei. Levantando Balaão os seus olhos e vendo a Israel, que estava acampado segundo as suas tribos, veio sobre ele o Espírito de Deus. Mas Balaão não era um homem esquisito, era um homem mercenário, era um homem ruim, era um homem que gostava de prazeres pessoais. Mas aí, quando ele chegou diante, porque foi oferecido muitas coisas a ele,
E aí, então, quando ele chegou diante do povo e viu todo o povo pequenininho lá embaixo, aquela nação toda, ele não conseguiu, porque o Espírito de Deus veio sobre ele e fez ele abençoar o povo e não amaldiçoar, né? Claro que, nesse momento de crise, ele ficou cheio do Espírito Santo, mas ele não continuou. A vidinha dele continuou, né, desregrada, tanto que lá em Josué, capítulo 13, versículo 22, né, mostra que os filhos de Israel mataram à espada Balaão, filho de Beor, o adivinho, com os outros que por eles foram mortos. Então, Balaão foi num momento da sua vida cheio do Espírito Santo, porque ele queria amaldiçoar, mas ele não conseguia. Ele disse, eu não consigo fazer o que Deus não deixa eu fazer, né? Eu até, né, pelo que você está oferecendo aí, até eu fico inclinado, embora externamente ele não demonstrasse tanto, mas o coração dele estava inclinado, porque senão ele nem iria, não é? Ele nem iria. Se não me interessa, nem vou. Mas parece que ele se interessou. Mas quando ele chegou, o Espírito Santo tocou ele e fez ele abençoar o povo e não amaldiçoar. Mas, como ele não continuou, né, com a ação do Espírito Santo na vida dele, ele acabou sendo morto pelos filhos de Israel. Outro versículo aqui, interessante, que mostra as situações específicas no Velho Testamento em que alguém foi cheio do Espírito Santo. Então veio o Espírito sobre Amassai, chefe de 30, e disse, nós somos teus, ó Davi, e contigo estamos, ó filho de Jessé. Paz, paz contigo e paz com que te ajuda, pois que teu Deus te ajuda. E Davi os recebeu e os fez capitães das suas tropas. Aqui mostra a formação, então, em torno de Davi, de um exército, para iniciar, então, o reinado de Davi. Então, o Espírito vinha sobre alguns que já tinham certo domínio militar, para se voltarem para Davi e dizer, Davi, nós estamos com você, somos teus, né? Vamos lutar a tua luta, vamos guerrear a tua guerra, né? Então, mostra que o Senhor Deus compelia as pessoas a fazerem aquilo do qual ele estava querendo que fosse feito. Então, 2 caminhos são sugeridos para estar cheios do Espírito Santo. Primeiro, experienciar um momento de crise. E o segundo, experienciar um processo, não é? Esse momento de crise é um momento de angústia, não é? Que difere da ansiedade. Angústia é uma coisa, ansiedade é outra, né? Porque a angústia, ela é trânsito julgado, acabado em última instância. Não requer recurso, não há nada que possa ser feito. Você está definitivamente impotente diante do que te aconteceu. Então chegam para você e dizem assim, olha, tal coisa aconteceu. Ponto. Então assim, nada do que você possa fazer muda aquele fato. Isso é angústia. Porque você se sente completamente incapaz de mudar o que ocorreu, o que está acontecendo, né? Já a ansiedade difere da angústia, porque a ansiedade ela é a tentativa de resolver problemas que não estão à altura dos seus braços. Eu posso voltar ao passado e ficar remoendo ressentimento, lembranças ruins, mágoas, ira e tal, ou eu posso me colocar no futuro para ficar, mas e se acontecer isso? E se acontecer aquilo? E aí eu fico projetando coisas no futuro que não aconteceram. Então, qual é a semelhança do passado e do futuro? O passado é o presente que não é mais. E o futuro é o presente que ainda não é. Seja o passado e seja o presente, eu não tenho acesso a mudar coisas que já ocorreram, que é o passado, e nem como mudar o futuro, que ainda não ocorreu. Porque o Senhor me deu o agora, né? O já, esse momento. É um presente que Deus nos dá para que a gente possa estar usufruindo deste presente. É claro que, enquanto eu estou falando aqui, eu sei que pessoas podem estar jogando no futuro, mas eu vou fazer isso, eu tenho que fazer aquilo amanhã, segunda-feira, tal e coisa. Claro, tudo bem, isso faz parte. Isso é ansiedade, né? Agora, angústia não é pecado. Por que a angústia não é pecado? Porque Cristo, quando terminou a Santa Ceia,
e subiu com os Pedro e os filhos de Zebedeu ao Getsemane para orar, ele foi tomado de uma angústia tão intensa. Ah, então Cristo se angustiava? Sim. Mas Cristo tinha ansiedade? Não. Tanto que a Bíblia diz, não ansieis por nada. Em todas as vossas petições sejam conhecidas diante de mim por oração e súplica. Então, a ansiedade, ela é um mal, mas angustiar-se é inerente à existência humana, não é? Mas ansiar, sim. Tanto que quando o Senhor Jesus pediu aos discípulos que o levassem para outra margem, e entrou no barquinho e foi até a proa, pegou um travesseirinho e foi dormir, e o barco afunda, que não afunda, entra água e tira a água, e aquele barco afunda, que não afunda. Eles correram para Jesus e disseram, mas o senhor não se dá conta de que perecemos? Ele disse, puxa, homens de pouca fé. Cristo não ia morrer afogado, porque ele veio para morrer crucificado. Então ele não estava preocupado com o que estava, porque estava tudo na mão de Deus. Ah, mas o senhor sabe de todas as coisas antes? Lógico que ele sabe. O próprio profeta Jeremias, quando o Senhor Deus encontrou com ele, falou, antes de você nascer, antes de você ser concebido, eu determinei que você seria profeta. Davi diz, quando a minha substância ainda informe estava sendo formada no ventre da minha mãe, todas as coisas a meu respeito estavam sendo escritas. Ora, então está tudo determinado? Sim. Não é? Então ninguém morre fora do tempo. Não é? Ninguém vai ter qualquer outro problema fora. Né? Ah, mas isso não era para acontecer. Não é? Ah, bom, há coisas que até poderia, né? Mas eu não creio que exista qualquer coisa fora do controle de Deus. Deus pode permitir, mas do controle dele, não. Então, a angústia é uma coisa, a ansiedade é outra, vocês entenderam bem a diferença de uma coisa e de outra, e para que eu possa trabalhar a minha angústia, eu tenho um outro fenômeno natural, que é um remédio natural, psíquico, chamado tristeza. Tristeza é uma bênção para a nossa vida, né? Porque a tristeza, ela pega a angústia e vai esvaziando a angústia do seu significado. Então, chega um ponto que eu me lembro do fato, né? Então, mas eu não sofro como no dia, como um luto, não é? Quer dizer, há 8 anos atrás me ligaram, acho que às 3 horas da manhã, o senhor, doutor Valmir, eu falei, sou eu mesmo. Então, você poderia vir aqui que seu pai faleceu. Faz 8 anos. Mas eu falo isso hoje, mas o sentimento se esvaziou. Por quê? Porque eu fiz um luto adequado dele. Eu me entristeci no tempo certo. Se tiver que chorar, chore no tempo certo, porque isso é legítimo. Não é um erro, é legítimo, não é? É claro que chorar também não é pecado, porque Cristo chorou, né? Então, chorar, entristecer-se, angustiar-se, não é um problema. São fenômenos psíquicos absolutamente normais. O que é anormal? É a ansiedade. Aí sim, aí nós temos um problema. Então, esses dois caminhos, a experienciar um momento de crise, onde o indivíduo passa por uma angústia intensa, ou seja, de total impotência. Quem passou por um momento de angústia intensa? Nós temos casos, né, de pessoas que passaram por sensação de total impotência. Um exemplo interessante, o apóstolo Paulo, né? O apóstolo Paulo estava indo cheio dos seus doutores da lei, né, fariseu, imagine, segundo a lei, irrepreensível. Eu sou o cara, eu sou a última bolacha desse pacote. Entendeu? Ele se achava. Aí o Senhor Deus foi devagarzinho perto dele, pegou, pôs a mão nas costas dele e empurrou ele. Né? Aí o que aconteceu? Ele caiu, viu aquele clarão, né? E aí, quando ele volta, o Senhor Deus diz, bom, eu vou mostrar para você quanto importa sofrer pelo meu nome. Pegou um espinhozinho na carne, espinhozinho, e colocou na carne dele, para que ele sofresse. Bom, mas Paulo não era um homem de fé, ele não tinha poder para isso, mas o Senhor não queria que ele removesse esse espinho da carne. Mas ele removeu o espinho da carne de outras pessoas? Sim, sim. Ele já foi mordido pela serpente quando pôs a mão no fogo, né? Ele tem um histórico de naufrágio, né? Total impotência, porque não podia fazer nada, jogado no mar, né? Ele teve várias histórias de total impotência. Mas ele descobriu o seguinte, que quando ele está fraco, completamente impotente, mas ele confia
e se entrega àquele que sabe todas as coisas e que pode todas as coisas. Então, isso torna o homem mais forte. Então, se ele está completamente impotente, porque ele disse, por 3 vezes orei ao Senhor porque me libertasse desse mal, e o Senhor disse, não, não. Aí ele falou, entendi, o poder se aperfeiçoa com a fraqueza, com a impotência. Você não pode nada. Isso é importante, a gente lidar com a nossa impotência, com a nossa incapacidade. Né? Por quê? Porque a gente passa a depender de quem pode todas as coisas. Pois não. Ela vai arrumar um microfone para você. Reconhecer que a gente não pode é o primeiro passo. O segundo é, a minha graça te basta. A minha graça te basta. Isso. Então, eu não posso, mas Deus pode. Então, é transferir a solução para quem pode. Uhum. Né? Sim. Porque, às vezes, a gente quer ficar com essa solução na mão. Sim. Né? E não. Esse espinho vai ficar aí para você lembrar que a minha graça te basta. Sempre. Sim. Não ser tomado pela síndrome de Deus, né? Eu posso mudar o que já passou, que eu não posso. Eu posso mudar o que vai acontecer, que eu também não posso. Em primeiro lugar, porque nem sei se eu vou estar vivo amanhã. Como é que eu vou mudar a semana que vem? Né? Como é que eu vou me determinar a resolver um problema se eu nem sei se vou estar lá? Né? É muita ousadia da nossa parte, mas nós gostamos de ser ousados. Né? O segundo, então, experienciar um processo. É uma experiência diária de crescimento com Deus, de santificação. E a gente percebe homens que passaram por isso. Né? A gente percebe Barnabé. Barnabé é um homem cheio do Espírito Santo, mas que ele continuou. Né? Ele desenvolveu. Essa crise não parou por aí. Né? Ele teve um momento dele de ser tomado pelo Espírito Santo, de se converter, de fazer parte do corpo, de ser batizado com o Espírito Santo, mas ele continuou se enchendo do Espírito Santo. Né? Então, ele chegou ao ponto de ele vender as coisas dele e distribuir às pessoas da igreja. Né? Então, era um homem que teve uma caminhada com Deus. Né? Estevão, né? Homem cheio do Espírito Santo. Né? Tanto que ele foi colocado para cuidar de algumas coisas. E quando, naquele momento mais difícil, de angústia, em que ele ia ser morto, ele aceitou bem. Ele disse, a verdade é esta. Né? Aí ele pegou, Pai, não lhes impute este pecado. Né? Porque estava cheio do Espírito Santo. Ele caminhou com o Espírito Santo. Né? Não foi aquele momento. Ele continuou a vida dele servindo ao Senhor, se enchendo do Espírito Santo. Experiência de crise. E cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos concordemente no mesmo lugar. Crise aqui. E de repente veio do céu um som como de um vento veemente, e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito lhe concedia que falassem. Tá, então, o Senhor Jesus havia sido martirizado, porque ele ficou desfigurado de tanto que ele apanhou, que chegou a ficar irreconhecível. Né? Foi crucificado e enterrado. Né? Bom, aí então, meu Deus, e agora? E agora? Aquele momento de crise. Né? Aí o Senhor Deus reaparece, né? Ressurreto. Né? E ele diz, olha, não se ausente daqui, fiquem aqui até que vocês sejam revestidos pelo alto do poder. E aí eles ficaram. E aí, nesse momento de crise, então, eles receberam. E aí, nesse momento de crise que eles receberam, eles saíram ousadamente, como a gente já viu, que quem tem o Espírito Santo é ousado em apresentar a palavra de Deus, e eles saíram ousadamente a pregar o Evangelho. Um em aramaico, outro em siríaco, outro em grego, outro, cada um numa língua, tanto que deveria ter muita gente de vários povos da cidade, e todos ouviam falar na sua língua materna.
Não é? Todos ouviam a língua que eles conheciam. Não é? Eles foram discipulados e foram pregados, foram evangelizados na língua que eles entendiam. Então, aqui mostra, nesse texto de Atos, um Espírito e um só corpo, pois todos nós fomos batizados em um Espírito, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, todos temos bebido de um único Espírito. E há um só corpo e um só Espírito. Pronto. Então, o Espírito foi enviado e nós agora fazemos parte deste corpo e, consequentemente, usufruímos desse Espírito. Não é? É claro que e agora tem que ter o processo de santificação, de encher-se do Espírito, porque é uma ordem. Uma ordem. Também aqui em 1 Coríntios fala, mas um só e o mesmo Espírito opera todas as coisas, repartido particularmente a cada um como quer. Aqui está falando especificamente de dons, né? Quer dizer, o Espírito é o mesmo. As pessoas podem ter dons diferentes, mas não são espíritos diferentes. O Espírito é o mesmo, só que eu tenho um dom para isso, um dom para aquilo, cada um tem um dom que o Senhor define dar. Experiência de crise. E tendo orado, moveu-se o lugar onde estavam reunidos, e todos cheios do Espírito Santo anunciavam com ousadia a palavra. Outro, mas resistia ali Elimas, aqui Paulo pregando, o encantador, porque assim se interpreta o seu nome, procurando apartar da fé o procônsul. Todavia Saulo, que também se chama Paulo, cheio do Espírito Santo, fixando os olhos nele, disse, ó filho do diabo, cheio de todo engano e de toda malícia, inimigo de toda justiça, não cessarás de perturbar os retos caminhos do Senhor? Momento de crise. O Espírito Santo realmente cresceu dentro dele. Ele se esvaziou, o Espírito Santo cresceu e ele repreendeu, né, o vidente na frente do rei, do procônsul, que estava sendo pregado a palavra para ele, e o outro estava tentando desviar a atenção. E ele repreendeu ele, cheio do Espírito Santo. Experiência de processo. É uma plenitude, fruto de um crescimento diário de alguém governado, controlado pelo Espírito Santo. Sob a perspectiva doutrinária do Novo Testamento, a plenitude do Espírito Santo vem de um processo diário de caminhar, andar com o Espírito Santo. Parece que uma crise não se torna um processo, parece que uma crise que não se torna um processo se torna um problema. Nenhum personagem bíblico viveu somente de crise. Não é assim, eu vou de uma crise a outra. Nesta crise eu estou com extrema angústia e de repente eu digo, Senhor, né, o Senhor sabe o que faz, e de repente eu aceito tal. Mas aí quando minha vida vai ficando boa, né, como a gente estuda muito nos reis de Israel, né, amado? Aí, de repente, a vida vai ficando boa, tudo certinho, o Senhor Deus tira um pouco a mão e diz, vamos ver como é que ele vai se comportar. Aconteceu isso com o rei Ezequias, né? Vamos ver. E aí, de repente, Ezequias chegou um emissário da Babilônia lá, ele mostrou tudo, toda a grandiosidade, o poder dele. Falou, está vendo? Deixar um pouquinho esse menino, olha o que ele apronta, né? E o Senhor Deus é conosco, é assim também. Falando, deixar o Valmir um segundo, não é? Eu me lembro que um dia chegaram para o professor de neurologia lá da faculdade, disseram assim, mas cadê o Valmir? O Valmir está na biblioteca fazendo... Mas vocês deixaram ele sozinho? Eu falei, nossa, não ia fazer nada de grave. Eu ficava ali no rodapé do livro, para mim constranger o professor na sala, né? Eu não fazia nada de ruim, eu lia rodapés, né? Para mim, falava isso. Eu falei, bom, né? Mas isso é uma maldade desnecessária, né? Eu tinha essas tontice. Né? No processo torna um problema nenhum. Então, nenhum personagem bíblico viveu só de crise. A experiência de processo. Pondo-as no meio, perguntaram, com que poder, ou em nome de quem fizeste isso? Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse, principais do povo e vós anciãos de Israel. Já havia passado aquele momento. Ele já estava
pregando o evangelho pela cidade e tal. E aí, então, ele é abordado novamente, ele é preso, levado. Espera aí, mas por que você está fazendo isso? Né? E aí, então, ele, cheio do Espírito Santo, responde. Então, Pedro, cheio do Espírito Santo, lhe disse: principais do povo e vós, anciãos de Israel. E aí ele continua a defesa dele. Outro: e este parecer contentou a toda a multidão, elegeram Estevão, um homem cheio de fé e do Espírito Santo, e Filipe, Prócoro, e Nicanor, e Timão, e Pármenas, e Nicolau, prosélito de Antioquia. Homens eram escolhidos baseados no seu comportamento externo. É visível que esse irmão é cheio do Espírito Santo. Né? É visível que ele age sob a ação do Espírito Santo. Não é? Tem algumas pessoas que eu olho, né, e que eu tenho um carinho muito grande, que eu vejo nitidamente o Espírito Santo agindo na vida dele. Um deles, só um exemplo, é aquele Alex, da Beth. Lembram dele? Aquele missionário do... Nossa, Do abacaxis. quando ele chega aqui, eu passo mal. Eu falo, meu Deus do céu, que vergonha. Né? Eu queria, às vezes, me esconder debaixo do banco, porque toda vez que ele mostra uma foto, ele começa mostrando uma foto com 10 pessoas, depois, outro ano, ele volta, tinha 50, outro ano, ele já nem parecia mais na foto, de tão grande era a foto de pessoas que ele alcançou por Evangelho. Então, é uma pessoa que fala do seu ministério com emoção. Quando for tirar ele do ministério dele, ele quase chorou aqui na frente, quando falou nisso. Quer dizer, um homem apaixonado pelo que faz. Né? É nítido. Outro, que eu também vejo muito a ação do Espírito Santo na vida dele, e me emociona quando eu gosto, eu sou apaixonado por ele, que é o pastor... Não, isso é o meu Alzheimer, está começando. Fique tranquilo que está sob controle. Né? Qual era o pastor da nossa igreja que doou um pedaço do fígado dele? Felipe Teles. Felipe Teles. Esse, nossa, como eu gosto desse homem. Né? Porque um homem é um servo de Deus, é um homem consagrado, é um homem que abriu mão de um pedaço de si mesmo, pelo próximo. Né? Então, é uma pessoa especial. Né? A gente percebe, muitas vezes, a ação incrível, né, de Deus na vida de algumas pessoas e fica assim, né? Puxa, olha o que ele está fazendo. Né? E uma característica de viver cheio do Espírito Santo é que eles estavam cheios de alegria. Né? Alegria é uma característica do povo cheio de Deus, da igreja cheia do Espírito Santo. A gente vai começar, então, depois do café. Né? Tomem rápido o café, sem açúcar. Né? Aí vocês voltam para estar mais disposto, mais animado, e a gente, então, vai continuar. Pronto, vamos começar então. Obrigado pelo silêncio. Nós estamos falando então de crise e de processo. Citamos alguns exemplos, e agora então eu vou falar para vocês de um exemplo de crise que não se tornou um processo. De um homem que durante uma crise, um momento de crise, foi tomado pelo Espírito Santo e depois ele foi eliminado praticamente. O Senhor Deus o eliminou. Esse cara chama-se Saul, o rei Saul. Vou ler para vocês. E eis que Saul vinha do campo, atrás dos bois, e disse Saul: que tem o povo que chora? Contaram-lhe as palavras dos homens de Jabes. Então o Espírito de Deus se apoderou de Saul, ouvindo essas palavras, e acendeu-se em grande maneira a sua ira. E tomou uma junta de bois, cortou-os em pedaços, e os enviou a todos os termos de Israel, pelas mãos dos mensageiros, dizendo: qualquer que não seguir a Saul e a Samuel, assim se fará aos seus bois. Então caiu o temor do Senhor sobre todo o povo, e saíram como um só homem para guerrear. Então, Saul, claramente aqui, ele foi tomado pelo Espírito Santo. Aqui diz, o Espírito Santo se apoderou de Saul. E Saul, então, reuniu toda a nação de Israel para a batalha, porque os homens de Jabes estavam sendo coagidos, né, e iam passar por situações muito difíceis. Então, eles foram lá para proteger e para livrar o povo de Jabes daquela situação. E confirmar o rei dele, o reinado dele. Né? Bom, essa crise, esse momento de ser
possuído, tomado pelo Espírito Santo, no caso de Saul, não se manteve. Ele não desenvolveu uma vida de santificação, de reverência, de adoração e de cumprir a vontade de Deus. Aqui em 1 Samuel 28:8 fala assim: E Saul se disfarçou e vestiu outras roupas, e foi ele com 2 homens, e de noite chegaram a mulher, e disse: Peço-te que me adivinhes pelo espírito de feitiçaria, e me faça subir a quem eu te disser. E o Espírito do Senhor, 1 Samuel 16:14, se retirou de Saul, e atormentava-o um espírito mau da parte do Senhor. Sim, houve um momento em que o Espírito Santo se apoderou de Saul, quando o povo de Jabes estava precisando do socorro dele. E ele conseguiu unir todo Israel com um exército, como um só povo, e foi lá e solidificou o seu reino. Mas aí Saul começou a olhar o aspecto pessoal do poder dele, começou a ficar enciumado, começou a fazer coisas que não eram para fazer, porque temia o povo. Ele sacrificou, não era função dele sacrificar. Mas por que você fez isso? Eu vi que você não vinha, Samuel, e eu temia o povo, e aí eu peguei e fiz isso. Né? Então ele não tinha temor a Deus, ele tinha temor da nação, dos homens dele, das circunstâncias. Ele andava por circunstâncias. Né? E aí então o Senhor Deus se retirou dele. Quando a crise, então, não vira um processo. Segundo exemplo do Velho Testamento. Depois, teve esta mulher um filho, a quem pôs o nome de Sansão. E o menino cresceu, e o Senhor o abençoou. E o Espírito do Senhor começou a incitá-lo, de quando em quando, para o campo de Maanedã, entre Zorá e Estaol. Sim, o Senhor o abençoou. Né? E o Espírito do Senhor o conduzia. Mas ele tinha algumas regras que ele tinha. Ele não poderia tocar num corpo morto, ele não poderia cortar o cabelo, ele não poderia comer nada que fosse de uva, ou suco de uva, ou o equivalente a isto. Tudo o que ele não podia fazer, ele fez. Né? Ele achou um leão morto que tinha um favo de mel, ele pegou e comeu. Não é? E aí, então, ele era muito namorador. Como dizia minha avó, macaco que muito pula que é chumbo. Né? E ele, então, andava de raparigas em raparigas. Né? Então, encontrou uma mocinha que estava a fim de cortar o cabelo dele. Né? E ele disse a ela, e por várias vezes ela tentou, né? Falando, escuta, qual é a razão da sua força tal? E ele quietinho. Aí um dia ele contou a verdade para ela, disse, olha, se cortar meu cabelo... Né? E aí, então, ela cortou o cabelo. E disse ela, os filisteus vêm sobre ti, Sansão. E despertou ele do seu sono e disse, sairei ainda esta vez como dantes e me sacudirei. Porque ele não sabia que já o Senhor se tinha retirado dele. O Senhor já não estava mais com ele. Aí o prenderam, furaram os olhos dele, não é? Porque ele não cumpriu, né? Ele era um nazireu, né? Ele não cumpriu o nazareado dele. Então, cheio do Espírito Santo, a gente percebe que há momentos de crise, momentos que é necessário, e que o Espírito de Deus possuía a pessoa, tomava a pessoa, conduzia a pessoa, até pessoas que não tinham a fé no Senhor. No caso de Balaão, né? Balaão, ele sabia o que era para fazer, mas ele si mesmo, por ganância, ele queria amaldiçoar o povo. O Senhor diz, não, você não vai, não. Você vai abençoar. E ele abençoava, e o rei ficava furioso com ele, dizia assim, bom, então vou chamar, eu te dou o dobro do que eu te dei. Ele falou, opa, está aumentando esse valor, né? E aí, então, ele falou, mas fica lá, mas ele mesmo assim insistiu, e o Senhor falou, então vai. Se você quer ir, vai. E aí o anjo ficou esperando ele com uma espada na mão, para tirar aquele peso que ele tinha sobre os ombros, que era aquela cabeça dele. Né? Como ser cheio do Espírito Santo?
né? Ciclo de Efésios. Diz assim: não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo, falando entre vós com salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. Olha, sujeição. Então, enchei-vos é um imperativo passivo, presente e plural, né? Renda-se de forma incondicional. Como João Batista dizia, é necessário que eu diminua para que ele cresça, né? É necessário que eu diminua para que ele cresça em mim. É necessário que cada um de nós aqui venhamos a diminuir a nossa estribado nos seus próprios conhecimentos, né, na sua própria potência. Eu vou fazer, não. Diminua. Né, confie e espere em quem realmente pode. Né. Quanto mais, né, eu diminuir, mais ele crescerá em mim. Né. Então, a causa e efeito de Efésios. Pessoas cheias do Espírito Santo, falam entre si com alegria, com salmos, hinos e cantos espirituais, entoando e louvando o Senhor de coração, são adoradores do Senhor. Reagem com gratidão à vida, sujeição uns aos outros no temor a Cristo. Aí complica, né? Sujeição, aí, Senhor, né? Vamos ver exemplos de sujeição. 1 Coríntios 7, versículo 3. Maridos, sujeitos ao Senhor e às autoridades sobre ele constituídas. Sujeitai-vos, pois, a toda a ordenação humana por amor do Senhor, quer ao rei como superior, quer aos governadores, como por eles enviados para castigo dos malfeitores e para louvor dos que fazem o bem. Porque assim é a vontade de Deus, que fazendo o bem tapeis a boca à ignorância dos homens insensatos, como livres e não tendo a liberdade por cobertura de malícia, mas como servos de Deus. Então, sujeição. O servo de Deus, o homem servo de Deus, ele é sujeito, né, à ordenação humana por amor ao Senhor, ao seu patrão, né, às suas funções, a Deus, né, ao Estado, né? Ele tem esse entendimento de que tem que haver sujeição. Não é? Por outro lado, nós temos aqui o caso da... vamos falar também do marido aqui, ainda. O marido pague à mulher a devida benevolência e, da mesma sorte, a mulher ao marido. Também o marido deve à sua esposa se sujeitar nesse aspecto de dar a ela o que é devido, a devida benevolência. No caso das mulheres, sujeitas ao Senhor e aos seus maridos. Efésios 5, 22. Vós, mulheres, sujeitai-vos aos vossos maridos como ao Senhor. Sujeitai-vos, pois, a toda a ordenação humana por amor do Senhor, quer ao rei como superior. 1 Pedro 2,13. Então, isso é uma manifestação externa de estar cheia do Espírito, a mulher que se sujeita ao seu marido, e não só ao seu marido, mas ao rei ou qualquer tipo de ordenação. Filhos, obedeçam aos pais. Colossenses 3:20. Vós, filhos, obedecei em tudo a vossos pais, porque isto é agradável ao Senhor. A coroa dos velhos são os filhos dos filhos, e a glória dos filhos são seus pais. Então, homens, se submetam ao Senhor e às autoridades constituídas. Mulheres, obedeçam aos seus maridos e às autoridades constituídas. Filhos, obedeçam aos seus pais, porque isso é agradável ao Senhor. Honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que você vá bem e viva muito tempo sobre a face da terra. Empregados,
Vós, servos, sujeitai-vos com todo temor aos senhores, não somente aos bons e humanos, mas também aos maus. Sujeitai-vos, pois, a toda ordenação humana, por amor do Senhor, quer ao rei como superior. Então, mostra que os empregados também têm os patrões para estarem submissos, mas também tem as regras que todo mundo está submisso ao Senhor, ao Estado, às leis, às normas, às regras. Isso é sinal de estar cheio do Espírito Santo. Membros de uma comunidade cristã, obedecei a vossos pastores e sujeitai-vos a ele, porque velam por vossas almas, como aquele que hão de dar conta delas, para que o façam com alegria e não gemendo, porque isso não vos seria útil. Hebreus 13, 17. Então, a gente percebe aqui que sujeitando-vos uns aos outros, mostra o papel do homem na sujeição, o papel da mulher na sujeição, o papel dos filhos na sujeição, o papel do empregado na sujeição ao seu patrão, mas sempre sujeito ao Senhor, abaixo do Senhor, então, as regras que o Senhor permite que esteja, não é? E aí sim, aí a mulher é o seu marido, né? Ah, mas se ela sujeitar o marido, ela não precisa respeitar as leis vigentes? Não, precisa sim, porque ela sofre sanções se ela não respeitar, né? Então, primeiro ao Senhor, depois as regras vigentes que o Senhor Deus permite que nós tenhamos. Ah, mas eu vivo num país, sei lá, X, né? E daí? Ele não define qual país que você deve estar sujeito. Ele diz que você deve estar sujeito, ponto, né? Ele não definiu aqui, né? Não, mas o meu patrão é muito ruim, ele é corrupto. Tá, e daí? Né? Você, como funcionário, deve estar sujeito ao seu patrão. Ele te obriga a desobedecer a Deus? Não. Então, sirva a Ele como se você estivesse servindo ao Senhor. Né? Pois não. No caso que você citou de crise que não virou processo, foi tudo no Antigo Testamento que o Espírito Santo vinha e ia. Sim. No Novo Testamento, isso também acontece, de crise que não virou processo, ou sempre com a ação do Espírito já habitando em nós, a crise vira processo? Olha, eu não lembro de um texto específico no Novo Testamento, né? É claro que existe um processo de santificação, e no caso, por exemplo, a gente percebe que no caso de Pedro, mas aí ele não perdeu a sua salvação, né? Mas ele negou ao Senhor, né? Chegou um momento em que ele estava com o Senhor, comia com o Senhor, se alegrava com o Senhor, vivia com o Senhor, ouvindo as palavras, mas no momento em que foi necessário, ele negou ao Senhor. Mas no caso também de alguém que possa estar andando com o Senhor, mas eu não sei se o Espírito Santo, porque o Espírito Santo desceu sobre todos em Pentecostes, e isso ocorria antes de Pentecostes, né? No caso também de Judas, né? Então, assim, eu não lembro de nenhum caso específico em que a pessoa foi, né, parcialmente se afastando do Senhor. Mas a gente pode ver isso no dia a dia de hoje, né? Muita gente Valmir, começa com uma crise e, de repente, abandona. talvez para ajudar, tem aquele texto de Coríntios, daquele jovem que se envolve com uma mulher casada, com a mulher casada não, com a madrasta. Com a madrasta, Sim. Exatamente, né? Isso, e aí Paulo diz então é melhor que seja entregue a Satanás e tal. Ali você tem uma ação direta de uma inibição da atuação do Espírito Santo na vida do cristão. Sim. Então, no Antigo Testamento, de fato, você tinha a vinda e ida do Espírito Santo. No Novo Testamento, a pessoa não perde o Espírito Santo, mas ela diminui a atuação do Espírito Santo pelo estilo de vida que ela tem. Então, a crise ela é gerada pelo pecado que está dentro do nosso coração. E aí a advertência de Paulo é: não entristeçam o Espírito Santo, né? Não inibam a ação e a atuação do Espírito Santo na sua vida. Sim. Então, eu acho que talvez ajudando ou colaborando aí na sua resposta,
No Novo Testamento, a gente tem diversas situações onde Paulo adverte a respeito de não inibir a atuação do Espírito Santo. Não extingais o Espírito. Né? Isso, exato, Sim. é isso aí. Tá? Há esse exemplo aí, a gente não sabe, mas parece que como foi uma determinação do Senhor, ele devia ser convertido, né? Porque senão, né, não ia ter motivo colocado na palavra. Mas realmente deve ter vários casos onde a pessoa teve uma experiência com Deus, uma crise, se converteu, e a gente vê todo dia isso, né? E as pessoas vão se afastando, e às vezes voltam para a igreja, depois de muito tempo acaba voltando de novo. Pois não. A pergunta dele é se Judas Iscariotes foi um exemplo de um... Mas assim, Judas, na verdade, ele não era salvo. Né? Judas não era salvo. Então, ele teve a experiência com o próprio Deus, porque ele andou com o próprio Deus, ele era o ministro das finanças do próprio Deus, né? E Deus sabia que ele era ladrão, né? E deixou a bolsa com ele, falou, tá, fica, você tem uma chance de se recuperar. Eu sei que você é ladrão, mas fica com a bolsa, quem sabe você... Né? Mas ele foi criado para este dia, né? Judas. Então, não, Judas não é um exemplo de... Tá bom? Mais dúvidas? Vamos lá. Pessoas que andam pelo Espírito Santo, estão cheias do Espírito Santo, devem incomodar muito. Deve ser bem incômodo, né? Porque se aborreceram ao nosso Senhor, vão nos aborrecer também, não é? Porque se você não está compartilhando das mesmas desenfreadas ideias e andando pelos mesmos caminhos que todo mundo está, consequentemente você começa a ser uma pessoa diferente, né? Aqui mostra sofrimento e perseguição, né? Se pelo nome de Cristo sois vituperados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. Quanto a eles, é ele, sim, blasfemado, quanto a nós, quanto a vós, é glorificado. Que nenhum de vós padeça como homicida, ou ladrão, ou malfeitor, ou como que se intromete em negócios alheios, mas se padece como cristão, não se envergonhe, antes glorifique a Deus nesta parte. O homem cheio do Espírito Santo, ou a mulher cheia do Espírito Santo, que serve ao Senhor, ela entende toda a violência que vem sobre ele, né? E isso é motivo de prazer, de glória para o homem, né? Se você é maltratado, é ofendido, é rejeitado, por servir ao Senhor com integridade de coração, mostrando os frutos do Espírito, bem-aventurados sois, né? Mas você consegue entender isso. Mas aquele que não está cheio do Espírito Santo, ele fala, nossa, de novo, não sei o que acontece, só dá errado a minha vida, né? Fica reclamando e ele não passa pela provação, que obra a paciência, a experiência, a perseverança e a fé, porque provação obra isso. Então, se eu estou passando por alguma provação, não é para mim deixar o Senhor, e eu que gosto muito do Velho Testamento e fico lendo os reis, em crônicas, enfim, alguns reis estavam indo muito bem, aí houve uma adversidade, Bucutum mudou de Deus, foi para outro Deus. Porque assim, eu confiei em Deus e Deus me abandonou nesse momento, né? Ele não viu aquilo como um momento de crescimento, de amadurecimento, de fortalecimento. Ele vê como, mas o Senhor tinha que fazer isso. É o que ele acha, não o que Deus realmente faz. Porque Deus não deve satisfação para ninguém, né? Então, no caso aqui, o indivíduo cheio do Espírito Santo, ele consegue ver as provações, né? E consegue sair delas. Um exemplo interessante foi de Davi, né? Quando Absalão tomou o trono dele, e ele saiu fugido lá de Jerusalém, e aí então o homem, andando pela lateral, assim, xingava, ofendia Davi, daí o capitão dele falou, Senhor, deixa que eu tire aquele peso dos ombros dele, né? Aí ele falou assim, não, isso vem do Senhor, deixa, não vamos fazer nada, deixa ele, isso vem do Senhor. Quer dizer, ele tinha entendimento das coisas. E o homem cheio do Espírito Santo, o homem e a mulher, eu digo, né? Cheio do Espírito Santo, ele tem esse entendimento, não é? E aí, então, ele não vê essas coisas como não, mas o Senhor, então, não está me ajudando nesse momento. Sim, o Senhor sempre está do seu lado. Você que pode se afastar dele.
Então, se você está cheio do Espírito Santo, você entende que essa aprovação obra a sua paciência, a sua experiência e o seu crescimento espiritual. Uma vida de oração. E tendo orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo, e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Lucas 11, 13. Pois, se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais dará o Pai Celestial o Espírito Santo àqueles que lhe o pedirem. Então, os homens cheios do Espírito Santo são homens de oração. Oram, clamam, né? Entendem o poder da oração. Né? Não é aquele que fala assim, não posso fazer nada por você, irmão, só posso orar. Opa, só pode orar? Mas orar é tudo. O resto é menos. Né? Você poderia falar, não, eu vou fazer tudo por você, eu vou orar. Depois você pode fazer o resto também, se você tiver condições. Mas se você não tiver, se você orar, você está fazendo tudo. Não é? Porque os homens cheios do Espírito Santo oram. Né? Vide Neemias, Esdras, né, Jeremias. Não é? Neemias, inclusive, não fazia nada. Primeiro ele parava para orar. Depois ele viu o que queria fazer. Primeiro ele orava. Depois a gente vai ver o que faz. O homem cheio do Espírito Santo tem uma relação diária com Deus, por meio da sua oração e do estudo da palavra. João 7, de 37 a 39. E no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou, dizendo, se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. E isso disse ele, do Espírito que haviam de receber os que nele crescem, porque o Espírito Santo ainda não fora dado, por ainda Jesus não ter sido glorificado. Esse rios de água viva, ele está falando do Espírito Santo, porque aqui Jesus estava vivo ainda, mas que viria após ele a sua ressurreição. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. E o pão que eu der é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Disputavam, pois, os judeus entre si, dizendo, como nos pode dar este a sua carne a comer? Jesus, pois, lhes disse, na verdade vos digo que se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Quem come a carne e bebe o seu sangue tem vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. A ideia é uma vida de comunhão, de se alimentar dele diariamente. Quem não comer da minha carne, não beber do meu sangue, não está em mim. Conclusão. Estar cheio do Espírito Santo não é nossa razão para viver, mas o poder para viver a vida cristã. É o poder para o cristão conseguir cumprir sua missão de glorificar a Deus em sua vida. Plenitude do Espírito e expansão do reino estão intimamente ligados. Mas a igreja não cresce, mas os membros da igreja estão se enchendo do Espírito. Porque se estão se enchendo do Espírito, vão ter ousadia para falar a palavra. Né? E o reino se expande. Né? Não estão lendo a palavra, não estão estudando, não estão se apresentando a Deus aprovados como obreiros que não têm que se envergonhar, que manejem bem a palavra da verdade, não estão nesse nível, não estão se enchendo do Espírito, então a igreja não cresce. Pode diminuir até. Né? Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria, até os confins da terra. Né? Cheios do Espírito Santo. Então, para estar cheio do Espírito Santo, eu preciso, primeiro, querer, depois conhecer a palavra, depois obedecer e de anunciar o Evangelho a toda criatura, ensinando-os a obedecer. Então, é crer, querer, conhecer, obedecer. Depois que você obedece, você se esvazia, é necessário que eu diminua para que ele cresça, disse João. É necessário que nós venhamos a diminuir para que
Deus cresça em nós. Quebrantamento, né? Fé. Sem fé é impossível agradar a Deus, né? O apóstolo Paulo dizia que ele estava caminhando de fé em fé, né? Santificação e purificação. Sede santo, porque eu, o Senhor, o seu Deus, sou santo. Santificai-vos, porque hoje farei maravilhas no meio de vós. Conclusão. Eu quero ser cheio do Espírito Santo? Faça essa pergunta para você mesmo. Eu quero. Segundo, isso é uma opção que você tem ou é uma imposição de Deus? É uma ordem? É uma ordem. Você deseja cumprir essa ordem? Né? Se você fizer isso, você vai sair ganhando? Se você entender que você realmente quer estar cheio do Espírito Santo, e entende que isso não é uma opção, é uma ordem de Deus, que você deseja cumprir essa ordem de Deus, e que você será o maior beneficiado por isso, então você está no caminho certo de estar cheio do Espírito Santo. Aqui tem um diferencial só, da diferença entre o batismo do Espírito Santo e a plenitude do Espírito Santo. O batismo, primeiro, batismo é um ato, não cabe a nós, é ganho pela graça, é ganho para sempre, não precisamos lutar para conseguir, resulta na minha opção, da minha posição no corpo, é uma introdução do Espírito Santo. Já a plenitude do Espírito Santo é um ato ou processo, cabe a nós obtermos, ganho pela obediência e fé, pode ser perdida, precisamos lutar para conseguir, resulta no meu procedimento no corpo e o quanto o Espírito tem de mim, quanto eu me esvaziei e quanto ele me preenche, né, para que eu possa estar cheio do Espírito Santo. Bom, essa é a mensagem que eles me passaram, né, para que eu pudesse estar compartilhando com vocês. Existe alguma dúvida para que eu possa responder? Se eu não responder, cadê o pastor Alexandre? Bom, então hoje eu estou perdido. Não. Pode perguntar. Se eu sei. Se não sei, o Robson me ajuda. Vamos lá. Dúvidas? Sem dúvida. Tá bom, então. Então vamos orar para terminar. A irmã Andréia pode orar para a gente, por favor? Senhor, te agradeço por mais um momento de estudo da palavra, porque possamos estar sempre crescendo em graça e também em sabedoria dos teus ensinamentos, ó Pai. Que possamos aplicar nas nossas vidas e estar sempre cheios do seu Santo Espírito. Te agradeço por esse dia, te agradeço também pela vida do Dr. Valmir, que trouxe essa palavra para a gente. Peço que o Senhor nos abençoe e nos dê um dia abençoado. Em nome de Jesus, amém. Bom almoço para todo mundo.